Gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço muito pelo carinho dessa farroupilha que está me abraçando assim, através dessa casa, através da Cleide, da Duda, através da Dona Carmen, que em espírito está trazendo aí tanta semente boa para nós, né? Então, muito grata pelo carinho de vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Kátia Ruaros. Eu sou mãe de 2 filhos, uma está aqui, a Vitória, minha filha, sou esposa de um marido só, esse aqui é o meu marido, a Carol é minha norinha e minha funcionária também. Tenho um filho em Caxias, aliás 2, um de pelos e um sem pelos, né? O sem pelos está na faculdade, o de pelos está em casa. Então, gente, a minha formação, eu sou administradora de empresa, sou autora de alguns livros, tenho uma loja virtual, somos empresários, sou psicóloga de formação, tenho pós-graduação em psicologia transpessoal, em psicologia espiritualista. E o que isso significa? Nada. Só para vocês saberem de onde eu vim. Moro em Caxias do Sul, trabalho com a espiritualidade desde que nasci. Minha mãe era benzedeira, curandeira, umbandista, meu pai espírita kardecista. Lá em Caxias, nasci numa comunidade muito pobre. Esse lugar, a gente às vezes confunde pobreza com humildade, né? A gente adora dizer que nasceu num lugar humilde. Às vezes não tem humildade nenhuma na pobreza. Eu nasci num lugar bem pobre, não nasci na humildade. Porque eu conheço muito pobre orgulhoso, assim como eu conheço muito rico humilde. Então, a gente tem que começar a colocar os nomes nos bois, né? Essa noite, para mim, é muito especial encontrar vocês, a gente pensar e refletir algumas coisas juntos. E eu quero dar os parabéns para as mães e para os pais que estão trazendo os seus filhos para o Centro Espírita, que estão trazendo as crianças para o Centro Espírita, apesar deles acharem chato. E vou falar para vocês, é chato. Mas é legal essa chatice, porque quando a gente crescer, a gente tem um referencial, a gente tem uma raiz. Todas as religiões são excelentes quando não nos tornam escravos. E para as crianças é muito importante a gente mostrar um caminho. Não significa que eles tenham que seguir o caminho que a gente escolhe, mas é muito importante a gente ter um lugar de partida e um lugar de chegada. Boa noite. E um lugar de chegada. E o que eu percebo muito hoje em dia, infelizmente, é muita criança aí sendo diagnosticada com problemas mentais. Muita criança aí com autismo, muita criança com síndrome do pânico, bipolar, depressiva. Gente, esse povinho aí, sabe o que eles têm? Falta de pai e mãe. Só isso. Como assim, Kátia? Sim, falta de pai e mãe. E vou mostrar para vocês o que isso significa. Ah, mas eu conheço crianças autistas, eu também conheço. Só que nós precisamos tomar muito cuidado para não buscar um culpado nas nossas falhas. E às vezes um sintoma, tu coloca um rótulo numa pessoinha desse tamanhico, que está em formação e que a gente não pode fechar diagnóstico. Como que teu filho é depressivo? Como que teu filho tem TDAH? Como que teu filho é bipolar? O código das doenças mentais, meu povo, tem mais de 5.000 códigos de doença. Sabe quantas eu tenho? Todas. Todas. Cada doença que eu olho lá no código de doenças mentais, quais são os sintomas? Não tem paciência, não tem calma, não espera, não se permite errar. Quem aqui não tem isso daí? A maioria dos transtornos mentais, todos nós temos os sintomas. E o que a gente vem fazendo numa casa espírita? Buscar socorro. Dificilmente nós entramos no raio de uma igreja ou no raio de uma casa espírita para dizer, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso na minha vida. Dificilmente. No consultório de um psicólogo, então, aí não tem jeito. Vez ou outra eu escuto, tô melhor.
E quando a gente começa a aprender algumas questões da espiritualidade, da natureza, da magia natural, a gente começa a perceber que quanto mais distante da natureza a gente está, mais doente a gente vai ficar. Quanto mais distante da natureza a gente está, mais doente a gente vai ficar. Vou repetir pela terceira vez. Quanto mais distante da natureza a gente está, mais doente a gente vai ficar. Observa quando tu tem problema de pressão alta, quando tu tem problema de pulmão, quando tu tem... O que o médico te diz? Vai para a praia. Por quê? Por que a gente vai para a praia? Ah, tu precisa... O médico faz todos os exames, tu tá toda ruim, toda quebrada e não aparece sintoma. Ah, deve ser um obsessor. Não, não é. Sabe o que é? As tuas emoções que saíram do eixo. Toda doença tem um sintoma emocional, ponto. Nós queremos aceitar ou não. Toda doença tem um fundo emocional. E é maravilhoso aquela pessoa que diz, comigo tá tudo bem, mas tem um câncer. Como é que tá tudo bem? Ah, eu não me importo com o que os outros dizem. Quem aqui não se importa? Ah, para mim o que o outro diz, e aquela velha frase que a gente ama dizer, eu sou independente, não preciso de ninguém. Coitada, essa já morreu e nem sabe. Todos nós precisamos de todos nós. Enquanto a gente precisar de água na torneira e de luz na nossa casa, nós precisamos de alguém. E o que nos ensinam? Não incomode os outros. Não peça ajuda. Não diga que está ruim. Mostre que você é forte. Para quê? Para que a gente faz isso? Hoje vocês vieram aqui, eu tenho certeza, não foi só pela Kátia, nem só pela Cleide, nem só pela Duda. Vocês vieram buscar alguma coisa. E que essa coisa, tenho certeza da mais absoluta, é cura. Cura para quê? Não é para arrumar marido, nem para arrumar esposa. Embora o que mais tem na internet é receita para isso. Não é para ficar rico e nem para diminuir a pobreza. Mas é buscar o caminho da harmonia que vai refletir e que vai trazer a consequência daquilo que vocês desejam. Fazendo as coisas do jeito que vocês sabem, do jeito que nós aprendemos até aqui, nós vamos ter o mesmo resultado todo dia. Einstein falou isso e Chico Xavier só corroborou. O que o Einstein disse para nós? É bobagem tu pensar que fazendo a mesma coisa, tu vai mudar o resultado. Então, quando a gente vem para uma casa espiritualista, de um cunho universal como é esta aqui, e o que é cunho universal? Tudo que faz bem é bom, desde que tenha equilíbrio e tenha um fundo científico. Essa casa trabalha com Umbanda, essa casa trabalha com espíritos da Umbanda, essa casa trabalha com espíritos, vamos dizer, da Umbanda branca, mas eu vi um incenso ali do Exu Tranca-Ruas. Ah, mas Exu Tranca-Ruas é o capeta. Eu vi lá na loja da Macumba que Exu tem chifre e não sei o quê. Isso é tudo conversa para boi dormir. Exu não é isso aí. Então, o que a gente vem buscar na casa espírita e o que todas essas entidades fazem? Outra mãezinha lá que trouxe criança, parabéns. É isso que as nossas crianças precisam. Então, quando a gente vem na casa espírita buscar a cura, adianta vocês tomarem a água fluidificada, adianta queimar o incenso dentro de casa, adianta fazer a prece de manhã e sair espraguejando a sogra? Adianta vocês fazerem a prece, tomar o passe aqui e amanhã, quando chegar na empresa, espraguejar o chefe? Espraguejar a colega de trabalho? Vocês sabem qual é os dois maiores movimentos que ampliam a pobreza, a falta de grana, a falta de dinheiro no bolso? Fofoca e julgamento.
Tá sem grana no bolso? Dá uma olhada quanta fofoca tu tá fazendo e quanto tu tá julgando. Porque isso é primo irmão do capeta. Doença, o que é doença? E aí nós vamos entrar naquilo que eu trouxe para vocês hoje, que eu vou trazer algumas frasezinhas. Mas antes de falar da doença, tem um querido lindo de viver ali com um casaco do Internacional. Meu time é o Caxias, Série C, gente, é sofrimento. Isso aí é para corajoso, mas vamos lá. Tem um lindo de viver com um casaco do Internacional ali, com um São Jorge bem lindo na camiseta dele. Levanta, meu amor, para nós ver a tua camiseta. Olha ali, meu povo de luz. Olha que coisa mais linda no peito, olha que amor. Ele chegou a esticar o peito para a gente ver esse santo lanceiro, muito grata. Como é que é o teu nome? Daniel. O Daniel hoje veio com o santo lanceiro, dá licença, aqui no Congá da Cleide, veio com o santo lanceiro estampado no peito. Coincidentemente, a minha mãe benzedeira, ela era, na Umbanda, filha de Ogum, e ela incorporava o santo lanceiro. Aos 6 anos de idade, eu fui diagnosticada com uma doença na veia aorta. E aos 6 anos de idade, os médicos diziam que eu não chegaria até os 12. Eu não podia correr, não podia falar, não podia. Minha mãe estava cansada de ouvir bobagem. Aí ela disse, o pai Ogum vai fazer uma cirurgia espiritual nessa guria. Aos 6 anos de idade, eu fiz a minha primeira cirurgia espiritual. Depois foram 6 cirurgias com o mesmo caboclo, Ogum Rompimato. Eu tenho 53 anos, alguma coisa deu errado na previsão dos médicos, né? Mas eu sou devota deste santo do Daniel ali. Eu sou devota do santo lanceiro, porque São Jorge foi o único soldado romano que não aceitou o que Roma queria, que ele negasse Jesus. Foi o único soldado romano que aceitou Jesus e levantou essa bandeira e preferiu perder a cabeça do que dizer eu vou te renegar, porque Jesus curou o filho dele. Então essa história do soldado romano traz para nós uma arquetipia. E o que é arquétipo? A energia que o símbolo carrega em si. O Dani está lá no peito com um símbolo de força. Ele chegou a escancarar o peito aqui, ó, né? Com este símbolo de força. E eu quero convidar vocês para neste dia 23 de abril, que é dia do Santo Lanceiro, a história não comprova a existência desse santo. Existe, é uma lenda passada através dos tempos de uma história contada. Mas segundo a minha velha mãe, ela dizia, cuidado que onde tem fumaça tem fogo. Então, se alguma coisa chegou para nós 2000 antes, depois que o Magrão foi para a cruz, algum fundo de verdade tem. Mas também tem uma situação. Para onde vai a tua energia? Para onde vai o teu pensamento? Pela lei de ação e reação vai voltar para ti. Então, se você coloca o seu pensamento, a sua energia, neste símbolo de poder e força, o que volta para ti? Poder e força. Então, aquela velha máxima, se não faz mal, não prejudica ninguém, por que eu não vou acreditar? Por que eu não vou colocar a minha fé? Todos nós aqui dentro desta sala precisamos de força, poder, mas nós precisamos de uma outra coisa que o Santo Lanceiro ensinou para nós. Então agora, meu povo de luz, com muito amor e carinho, quero sugerir a vocês que vocês fechem um pouquinho as suas pálpebras. E eu trouxe uma musiquinha do Santo Lanceiro. Quem souber cantar este ponto de Umbanda, inclusive porque os médiuns já estão fazendo sua prece de abertura ali dentro, eu quero convidar vocês, quem não sabe cantar, escuta. Mas escutar é com o coração, senão a gente só ouve. E o que a gente ouve de bobagem é terrível. Mas vamos escutar este ponto cantado que é um mantra. Fecha os teus olhinhos, por gentileza. Desencruza as tuas pernas. Tira a bolsa do colo. Põe a bolsa no chão. Deixa ela pegar a energia da terra. E nunca mais acredita que bolsa no chão te tira o dinheiro.
Põe tua bolsinha no chão, coloca os teus pés rente ao chão. E agora eu quero que você imagine que você está vestida com a camiseta do Daniel, com o santo lanceiro no teu peito. Fecha os teus olhinhos e eu quero que você ouça com o seu coração. Vamos escutar juntos e vamos invocar a força do santo lanceiro. Nesta casa de guerreiro, vim de longe pra rezar. Peço a Deus pelos doentes, com fé em Obatalá. Povo, salve a casa santa, os presentes e os ausentes. Salve nossas esperanças, salve velhos e crianças. Preto velho ensinou na cartilha de Aruandaê, e o não esqueceu, o vencer a demanda. Respira fundo, enche o peito de ar. Essa música é uma prece. E eu ofereço essa prece para cada um de vocês com o meu coração, direto para o coração de cada um de vocês. E se vocês puderem levar daqui hoje essa frasezinha: a tristeza foi embora, foi na espada de um guerreiro, e a luz do romper da aurora já brilhou nesse terreiro. Sua casa é um terreiro, este lugar é um terreiro, seu trabalho é um terreiro. Quando a dificuldade bater na porta, chama o santo lanceiro. Mas não é para ele tirar a dificuldade, é para ele me ensinar como eu tiro a dificuldade. A tristeza foi embora, foi na espada de um guerreiro, e a luz do romper da aurora já brilhou neste terreiro. E seguindo nesta energia, mantém teu olhinho fechado aí. Eu quero provocar em vocês uma emoção que a música traz. Percebe teu estado ao chegar aqui neste terreiro e como você vai transformando. Se a emoção vier, deixa ela vir. As lágrimas são a cascata da alma. Se você é menino, se você é menina, não importa. Se tiver o que colocar para fora, aqui é o lugar de transmutar. Então, nesse momento, vamos saudar a criação, aquele que você chama de Deus, que eu chamo de Criador,
que eu chamo de fonte primeira, causa primeira de tudo, que a gente conhece como Oxalá, Obatalá, Jesus Cristo, Jeová. Não importa. Importa que você é parte dessa criação. Ouve com o teu coração e escuta essa musiquinha, por favor. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas terenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Segura teu olhinho fechado aí agora e dá a mão para quem está do lado. Segura a mãozinha de quem está do lado, não importa quem seja. Segura a mão. Aperta a mão. Sente o calor de Deus que está aí do seu lado. Sente o calor e nesse momento a gente forma uma grande corrente. Estamos de mãos dadas. Percebe que a palma da sua mão não encosta na palma da mão do teu irmão ou da tua irmã. Existe um vazio entre a palma das mãos e este vazio está preenchido do todo. É neste vazio que você ancora, que você tem um porto seguro. Pedir ao seu irmão ajuda. Mentalmente, diga para quem está do lado, me ajuda. E mentalmente, diga para quem está do lado, eu estou à sua disposição. Sente Deus te chamar e responde o chamado. A dor do outro é porque ele esqueceu quem ele é. A tua dor é por quem você esqueceu que é. Recebe esse calor da mão do outro. Recebe esse calor, recebe este afeto. E agora respira fundo. Enche o teu peito de ar. Olha para a pessoa que você pegou a mão e diz uma palavra para ela. Uma palavra. Qualquer palavra, o que vier à tua mente.
Olha para quem você pegou a mão, olha no olho e diz uma palavra. Olha que bonito. Olha que bonito. Gente, vocês viram que quando a gente ri, isso pega? Quer ver? Dá uma risada. Ó, quando a gente ri, isso pega. Mas quando a gente está triste também. A gente esquece de fazer esse exercício aqui. De brincar e de pegar a mão de quem está do lado. Até ficaram com as mãozinhas, ó. Que coisa mais boa. Se eu não falasse, nós ia a noite inteira assim, que delícia. Meu povo, agora, baixa um pouquinho, por favor, o volume. Gente, lá no início eu falei para vocês que vocês vieram buscar um trem aqui hoje. Ou entrar no vagão desse trem. Tudo que é excesso na vida é veneno. Tudo que é excesso na vida é veneno. Tristeza em excesso é veneno. Alegria em excesso é veneno. Até água em excesso faz mal. Um biteirinho de vinho, beleza, 2 já não deu. Seguramos. Um pedacinho de torta de morango com chocolate é de Deus, 3 não dá. Tudo que é excesso é veneno. E a gente tem que parar com a mania de pensar que é porque é natural, não faz mal. Tem muita coisa que é natural, o veneno vem da natureza. Mas a gente tem que buscar na natureza a dose certa dos venenos. E quando a gente está doente, quando a gente está triste, quando a gente está angustiado, mal do século, depressão e ansiedade. Quando a gente está desse tanto aí, o que aconteceu? Nos distanciamos da natureza e estamos ingerindo algum veneno. Ou está falando demais, ou está calando demais, ou está sofrendo demais, tudo demais. E o amor? Vocês sabiam que amor demais também é veneno? Amor demais também é veneno. Mãe adora amar demais. Mãe adora dar os pulsos para cortar por causa dos filhos. Mãe adora dizer, eu não quero comer essa comida, porque sabe que o filho gosta e ela não vai comer se ele não comer. Tem 2 ovos na geladeira, ela tem 2 filhos, ela diz, eu odeio ovo. Tá louca para comer um ovo. Mas ela vai dar os ovos para os filhos. Fala com vocês aqui uma mãe que teve que escolher que refeição comer durante o dia. Porque se eu comesse, meus filhos não comiam. E aí eu escolhia. Aí eu chegava para eles e dizia, tô gorda. Mãe, não vai almoçar? Não, mãe, tem de dieta. Não tinha nem vento na geladeira. Mãe adora fazer isso. Mãe adora segurar nos ombros o que ela não consegue. Os filhos, o marido, o trabalho, as contas para pagar. E ainda bem que temos homens na vida maravilhosos, meninos, parabéns, tem um pai lá com filha no colo. Esse é pai. Porque tem pai aí que vai esparramando esperma e esquece que vai virar uma pessoa, né? Assim como tem mãe por aí também que esqueceu que botou uma pessoa no mundo. Mas a grande maioria das mães não fazem isso. A nossa mãe não fez com a gente. Ah, mas Kátia, minha mãe me batia, minha mãe me fazia trabalhar, tua mãe te fez gente. Minha mãe tinha um respeito na minha casa pendurada na parede, era um relho de cavalo. 1 e 2 instalava aquele relho, mas a gente ficou direitinho, sem trauma, sem loquear. Hoje são todos reizinhos. Minha princesa e meu príncipe, cuida, porque eles vão te tomar o reinado. Tem que ter um relho na parede. Nem que seja para mostrar que aquilo ali é o respeito. Uma casa, uma família tem que ter hierarquia. Pai tem que mandar e mãe também. E a conversa dos dois tem que fazer eco. E a criança tem que ouvir. Por quê? Porque não, e acabou. Ai, mas ela vai se traumatizar. Vai. Ai, mas ela vai ficar angustiada. Vai. E se tu não fizer isso com ela, ela vai fazer com você. Simples assim.
Aprenda a dizer não em casa, aprenda a falar de problemas na frente dos seus filhos, porque eles têm que aprender que a vida tem problema. Aprenda a dizer para os seus filhos que um tênis custa caro e que muitas vezes você tem que ficar de chinelo para que ele use tênis. Aprenda a mostrar para os seus filhos o valor e não o preço das coisas, porque senão depois ele te apresenta o preço. E isso tudo, meu povo de luz, aonde que se resume? Aonde que vai estourar? Não é porque a gente tem 50, 60, 70, 80 anos que tem que ficar doente. Quem disse que se a gente envelhece precisa ficar doente? Isso é conversa. A gente fica doente por causa dos excessos. A vida que a gente guarda, mas e o marido? E o marido que não fala para a mulher? E a mulher que não fala para o marido? E às vezes o meu marido, eu digo para ele, como é que eu vou saber? E ele diz, pergunta. É que a gente fica adivinhando o que o outro pensa. E o pior, a gente ainda fica sentindo o que o outro pensa que sente. Tu não consegue concatenar nem as ideias da tua cabeça. Como é que tu quer concatenar a ideia da cabeça do vivente? Pergunta. 2 ouvidos e uma boca. Para quê? A gente tem que ouvir mais do que falar. Mas tem que deixar o outro falar. Uma vez minha filha me disse, mãe, tu pede as coisas para nós e tu não espera a gente fazer. Sim, mas vocês fazem só depois. Sim, mas tem que ser na hora que tu quer. Será que precisa? Meu marido militar. Tudo direitinho, arrumadinho, organizadinho. Ele está aprendendo a ser bagunçado e eu estou aprendendo a ser organizada. Não dá muito certo esse trem, mas quando a gente tem amor, vai para frente. Então agora, meu povo, eu trouxe aqui, eu acho que quem está aqui não consegue ver por causa da plantinha. Mas a gente vai lendo e falando junto. Muda o slide para mim, por favor, querido. A cura da dor. Essa doida aí em cima da pedra estava meditando numa das viagens bem legal que eu fiz lá na Argentina, um país que eu amo, lindo de viver e eu amo natureza. O que eu sugeri para vocês? Quanto mais distante da natureza, mais doente a gente fica. Pelo menos uma vez por semana, tira teu sapato, vai caminhar na grama. Se não tem grama, dá um jeito, faz um buraco na terra, bota os pés lá dentro. Porque a terra suga, a terra neutraliza os excessos do nosso corpo. Magia natural. Palavra magia significa o quê? É capeta, é encapetamento? Não. Magia significa transformação de uma energia. E aí, a gente vai, pode passar, a gente vai para a cura, o caminho da nossa cura. Pensa aí no teu coraçãozinho, o que mais está te afligindo? Lista na tua cabecinha 5 problemas. Eu tenho certeza que tu não chega ao 5º e eu tenho mais certeza que desses 5, 3 não são teu. Ó, tem gente rindo aqui. Meu Deus, tá tudo ruim na minha vida. Meu Deus, para onde eu olho tem problema. Experimenta listar. Lista aí na tua mente, quais são os 5 problemas? O meu filho, a minha sogra, a minha mãe, a minha cunhada, o meu chefe, qual que é teu? Qual que é teu? E o que o Magrão da Cruz diz para nós? Ame o próximo como? A si mesmo. E o que nós mães fizemos? Nós adoramos fazer isso. Ai, meu filho terminou o namoro, coitadinho, não come. 30 anos tem a criatura. Coitadinho, não come. Ai, nem eu vou comer porque a namorada deixou dele. Sim, ela vai deixar. E vai ter outra, e vai ter outra, e vai ter outra. Mas as mães, ó, tudo embaixo da asinha dela. Vamos sentir. E quem não tem filho ainda, não se preocupe porque vai ter. Ou tem o sobrinho, ou tem o afilhado, ou tem o cachorro, vai ter. Mas, de novo, como é que a gente ajuda os nossos filhos, minhas queridas e queridos? Assim, traz junto para o centro espírita. Assim, ai mãe, vou ter que ir de novo. Sim, vem. Interessa. Tu vai ir. E se eu não gostar, tem problema. No outro dia tu vai de novo. Até um dia,
Quem aqui fez só o que gosta na vida? E estamos tudo gordo e estamos de lombo, que nem dizia minha velha. O que isso significa? Que a vida é assim. A vida não é o que passa na internet. Vida plena. Plenitude. Internet tem riqueza e amor. Nunca vi quanta coisa tem lá. E fácil ainda. Comece a trabalhar hoje no digital, amanhã tu está ganhando R$1 milhão por mês. Quem é que não ouviu isso já na internet? Basta você fazer o curso de... Então, aonde a gente tem que vir? Para a vida real. Meu povo, refletir juntos aqui, pode mudar o slide, por favor. Olha só, façamos o bem enquanto temos tempo. De repente fica tarde demais, de repente a canoa pode virar. Esse pensamento aqui, meu povo, eu trouxe para vocês porque na época que eu copiei esse pensamento, houve aqui no Brasil, acho que alguém lembra, um navio que afundou em Ipanema, numa virada de Réveillon, e lá tinha não sei quantas pessoas, enfim, morreu atrizes, atores, gente importante, gente conhecida e não conhecida. Esse povo todo saiu para a festa. Esse povo todo saiu para a alegria, mas a canoa virou. Será que esse povo todo disse para as pessoas que eles gostavam que gostavam? Será que deu tempo de hoje vocês estarem aqui? Tenho certeza que vão retornar para suas casas em segurança. Mas será que daqui a 2 minutos eu ainda vou estar viva? Eu não sei. Todos nós queremos ter o quê? Certeza das coisas. E a única que a gente tem, a gente não quer. Todos nós queremos saber se amanhã o chefe vai morrer, se amanhã a sogra nunca mais entra na nossa casa. Todos nós queremos saber disso aí. Só que a única coisa que a gente sabe que é seguro na vida, a gente não quer. A morte. A gente sabe que nasce e morre só. Mas para morrer precisa ficar doente, a canoa virou, não tinha ninguém doente. Aqui tinha jovem, tinha adulto, tinha idoso, tinha criança. E aí? Muda para mim, por favor. O sábio pode mudar de opinião e o ignorante nunca. O sábio pode mudar de opinião e o ignorante nunca. A mudança não é dolorosa, apenas a resistência a ela que é ou você muda ou tudo se repete. Ou você muda ou tudo se repete. Vou repetir de novo. Ou você muda ou tudo se repete. Vai adiantar tomar o passe, sair daqui amanhã falar mal do vizinho? Não. Vai adiantar sair daqui e continuar com a mágoa no teu coração daquele que te traiu, te roubou? Não. Kátia, o que eu faço? Já vou te dizer. Muda, por favor. Ó a frase do Chicão aí. Tem que ser um Chico para ser do bem, né? Se nos julgarmos melhores que os outros, por que esperamos deles melhores atitudes do que as nossas? Se a gente acha que o outro é ruim, que a gente é do mal, que o outro é do mal, que o outro traiu, que o outro roubou, que o outro me puxou o tapete, será que eu sou mais inteligente do que ele em algum lugar? Se tu disser que sim, vai te comprometer. E se tu disser que não, também vai. Porque se o outro te passou o tapete e ele é menos inteligente do que você, quem é que tem que compreender? Você ou ele? É muito legal porque quando alguém chega no meu consultório em terapia, os primeiros instantes que eles me falam é o seguinte: eu odeio essa pessoa fez isso para mim, fez aquilo para mim, fez... E você acha que você é mais inteligente do que ele? Sim, porque eu jamais faria isso. Quem disse? Quem disse que numa situação semelhante você não faria pior? Quer ver? Tomara que não. Mas quem aqui sabe como é que vai reagir diante de um assalto? Ai, a gente adora dar aquele conselho. Se fosse eu, nada. Você não sabe o que o outro sente com o problema de saúde, o que o outro sente com a mulher que traiu, o que o outro sente com o marido que abandonou. Você não sabe. Então, quando você estiver passando, você sabe o que fazer.
Mas quando a gente passa, a gente não sabe. Por isso que a gente está aqui. Porque se a gente soubesse, a gente não estaria aqui. Muda o slide do Chico, por favor. Um homem chamado amor. A vida de Chico Xavier é, sem dúvida, uma das mais belas páginas de um livro chamado Amor. Não lhe foi possível evitar a fama, mas não se deixou corromper por ela. Dito por ele, a culpa só se resolve com amor e trabalho. A culpa só se resolve com amor e trabalho. Outro dia eu estava pegando os mandamentos lá do Cristo. Quem aqui já assistiu The Chosen? Quem não assistiu, pelo amor de Deus, assista esta série, assista com um caderno na mão e escreva todas as frases do Cristo. Está passando no cinema a 5ª temporada. Provavelmente vai ter 6ª e 7ª. Assista, pelo amor de Deus. É o Magrão da Cruz nos ensinando como fazer. E aí lá nos mandamentos do Cristo ele começou a falar não matar, não pecar contra a castidade, honrar pai e mãe. E eu escrevendo tudo e eu comecei a ticar do lado dos mandamentos. Isso eu nunca fiz, isso eu nunca fiz, isso eu nunca fiz. Daqui a pouco uma voz disse para mim, volta. Volta. Tu nunca matou? Eu decidi pela eutanásia do meu cachorro. Ah, mas é por amor, não sei. Mas está escrito lá, não matar. Não roubar. Nunca roubei. E aquele dinheirinho lá na carteira da tua mãe quando tu tinha 6 anos de idade para ir na padaria escondido? Não importa a idade que a gente tenha. Um delito a gente sempre faz. Então, quando ele nos ensina que antes de julgar o outro e a gente mesmo, vamos nos dar uma chance? Gente, perdão não é algo que tu dá para o outro, porque o outro não quer saber se tu quer dar para ele ou não. Perdão é algo que se dá para si mesmo. Quantas vezes você diz, poxa vida, e se eu não tivesse feito isso? Se você não tivesse feito o que fez, não estaria aqui agora, com a vida e a história linda de viver que tu tem. Quantas vezes tu comprou uma coisa e não se arrependeu depois? Quantas vezes tu começou um relacionamento, conheceu a outra pessoa? Não conheceu porque a gente nunca conhece. Vai morar junto e dividir a mesma cama para ver como é que é a história. Nada contra os católicos, mas ontem eu ouvi uma frase do Papa, esse que faleceu agora. Ele estava falando sobre casamento. Para aí um pouquinho, mas quantas vezes ele foi casado? Quantas vezes ele foi casado para dizer que você não pode dormir sem estar de beiço com o marido ou com a esposa? Quem aqui já não dormiu de beiço? O problema é quando esse beiço se estende. É ruim, horrível. Mas para a gente falar, a gente tem que colocar em prática. Então vamos lá. O caminho da cura do quê? Da doença, do órgão que está enfermo, do desequilíbrio lá na tua casa. Quando a gente mora em várias pessoas, a partir de 2 já dá problema. Quando tem cachorro, periquito, papagaio, vai dar mais ainda. E na cultura italiana, meu povo, meu pai era italiano, eu tenho essa cultura, é maravilhoso, porque o avô do bisavô, ele compra um terreno de 50.000 hectares para fazer casa para todo mundo junto. E quando nasce a 3ª geração, estão todos se matando. E daí ninguém quer ir embora porque não tem como dividir a terra. E aí tu diz, mas Cristo, as criaturas estão se matando. Não, porque o nono disse. O nono disse o quê, meu povo? Vamos colocar amor? Num plano de concretude, como definir aquilo que não se vê? Há pouco tempo nós estávamos chegando aqui, meu marido pegou um gripão, e ele disse, como é que pode um bichinho que a gente nem enxerga fazer esse estrago no corpo, né? Eu disse, percebeu que as coisas que mais fazem estrago na nossa vida a gente não enxerga? As coisas que mais fazem estragos na nossa vida a gente não enxerga, mas as que mais nos constroem a gente também não enxerga. A gente sente. Como é que tu pesa o amor? Quantos quilos tem o amor? Que tamanho ele tem? Que cor ele tem? Você percebe o amor. Aquela menina linda de viver está olhando para o olho da mãe dela que chega a me dar inveja de tanto amor. Esse olhar de mãe e filha.
Quanto vale isso daí? Pelo amor do pai. Olha, ó, amor que se corresponde. Ela olhou, a mãe beijou, agora ela abraça a mãe. Pouco bom isso. E quanto a gente pratica isso, gente? Aqui esse povo que ficou com as mãozinhas coladas. Como é bom chegar em casa de noite, eu digo para o marido, deixa eu só deitar no teu ombro, porque para mim é o melhor lugar do mundo no final do dia. E ele deixa. Quando ele começa a falar, eu já estou em outra estação, dormir. Porque a gente precisa desse acolhimento. Amor cura. Quando a criança machuca o pé lá, o que a gente faz? Não beija o pé para passar? O arranhão. E quando a gente é adulto, quem é que beija nossos arranhões? Para quem a gente pede o abraço? Para quem a gente olha do lado e diz, me dá a mão? Outro dia eu estava azeda lá e meu marido olhou para mim e disse, eu estou aqui, tá? Era só isso que eu precisava ouvir. Ele já entendeu, quando eu estou azeda, deixa eu ficar doce para chegar perto, senão nem... Mas ele disse, eu estou aqui. Eu disse, tá bom, entendi. E às vezes também, quando tem alguns azedumes lá, eu digo, deixa explodir, depois eu chego perto. No segundo casamento, a gente tem que acertar. Do terceiro para frente, então desiste, porque daí, se não deu, daí não, aí acabou. Né? Mas quando a gente chega aqui, meu povo, vou mostrar para vocês algumas cenas, por favor, muda. Olha essa cena aqui, eu acho que quem está aqui não consegue enxergar. Mas aqui, um bombeiro socorrendo um desconhecido. E sabe quando isso daqui aconteceu? O ano passado. Aqui. A enchente. Rio Grande do Sul. Passa, por favor. Olha isso. Na realidade, era um jovem aqui no Rio Grande do Sul tentando salvar um cachorrinho. Gente, se isso aqui não é amor, o que é amor? Quanto pesa? Que tamanho tem? Tamanho eu não sei, mas a força sim. Muda, por favor. Olha isso aqui. Eu tenho certeza que esses anjos de luz que estão nos colinhos das mães aqui, se eles verem um cachorrinho lá no meio da estrada e um carro vindo, eles vão correr tirar o cachorrinho. Porque isso é amor puro. Isso sim é amor incondicional. Isso é o amor que fica. Pode passar, por favor. E olha essa cena, os extremos. A netinha olhando para sua avó. Os extremos do amor. Sempre tem uma mãe abobada que vai lá dizer para a avó, tu tá deixando meu filho ruim. Tu tá dando muita barda. Tu tá muito... Deixa a avó dar barda. Esse é o papel dela, ela vai estragar teu filho, tu vai ter que arrumar. Porque vó é isso, vó é amor com mel. É mais do que amor. O que ela não fez para ti, ela vai fazer com o neto. Então não te mete nessa história que tu vai ter problema. Depois tu resolve. Mas alguns filósofos se arriscam a dizer que amor é uma lona fornecida pela natureza, bordada pela imaginação. É uma lona fornecida pela natureza, bordada pela imaginação. E quando a gente fala em imaginação, tudo que você tem na sua vida hoje, de bom ou de ruim, primeiro você teve aqui. E segundo, você teve aqui. Aqui demorou mais tempo para sair. Depois que fica aqui, vai se concretizar. Quanto mais tempo tu demora na tristeza, cuidado. Mais porcaria tu vai atrair. Quanto mais tempo tu demora na reclamação, cuidado. Mais disso vai chegar. Esse é o pior feitiço e magia negra que a gente pode utilizar contra si. Muda, por favor. Há quem diga que amor é uma doença e a sua cura é amar ainda mais. Olha que lindo. Amor é uma doença e para curar você precisa amar ainda mais. Há apenas, volta um pouquinho, por favor.
apenas um remédio para o amor, que é amar ainda mais. Tenho certeza que aqui hoje a gente tomou todos os suplementos que tinha que tomar. Remédio da pressão, remédio da angústia, remédio para pressão alta, remédio para o reumatismo, remédio... E quem aqui tomou a pílula de amor? Quem aqui olhou para quem está do lado, bateu na porta do quarto? Quem aqui fritou o ovo para o filho e colocou um manjericão em cima? Ah, eu não vou fazer porque ele não faz para mim. Como a gente escuta essa bobagem? Faça, porque tudo que você faz, alguém vai te retribuir. Essa é a lei. Ah, lá na empresa eu não vou varrer o chão do outro. Por quê? Porque ele não varre o meu. Faz e deixa o universo te retribuir. Só faz, mas tem que fazer. E não espera o resultado daquele que você entregou. Outro dia eu fui fazer uma massagem no pé do meu marido. E ele, com preguiça de fazer no meu, ele foi honesto. Ele foi honesto, vocês acreditam? Ele disse, amor, não faça massagem. Eu disse, por que não? Porque eu não quero fazer no teu. Eu disse, mas eu não estou fazendo para te fazer no meu, só estou te fazendo um carinho. Ah, então pode continuar. Tá entendendo? Essa leveza, gente. Essa leveza. Outro dia uma cliente disse para mim, eu não aguento mais trabalhar. Lá na fazenda eu cozinho, eu faço 1 milhão de pratos de comida, 7 pratos de comida ela faz em cada refeição. E o marido dela, ele não gosta muito daquele tipo de comida, porque ele é de um lugar e ela é de outro. Aí eu disse para ele, por que que você não diz para ela por que que você não come? Porque eu tenho medo de magoar. E daí tu não come a comida dela e ela acha que ela não sabe cozinhar e não sei o que. Então, vamos ajustar isso aqui. Tu já perguntou para o teu marido qual é o prato que ele mais gosta? Não, por isso que eu faço um monte. Pergunte que você vai fazer só um. Ai, mas outro dia eu peguei todos aqueles pratos e eu botei para os cachorros. Nem eles queriam comer. Porque até para o cachorro a gente tem que fazer uma coisa que ele goste. Então, gente, nós precisamos dialogar, dar espaço e perguntar o que eu quero dar para o outro, nem sempre é o que ele quer. E talvez ele não precise. De vez em quando eu dou umas amassadas nos filhos, eu quero dar um beijo neles, mas eles não querem. Tá, mãe. Daqui a pouco eles vêm, mãe, fiz um chá para ti. Pronto. Retribuiu. Só que eu queria dar o abraço, mas não sei se eles querem. E o que a gente precisa fazer? Aprender a amar. O que você quer dar para o outro, então cuida quando tu acha que quando tu tira as roupas velhas de dentro de casa, tu dá para alguém, isso é caridade, porque isso não é. Isso é dar a sobra que tu tem. Caridade é dar o que o outro precisa, sem que isso te seja caro. É isso, meu povo. Caridade tem a ver com o que é caro. Não tem a ver com dar aquilo que nem os cachorros mais vestem. Próximo slide, por favor. Não passou, acho que deu um probleminha. Foi. Aristóteles afirmou que o amor é capaz de transformação. O amor é formado por uma única alma habitando em 2 corpos. Olha que lindo isso. Quem tem filho aqui sabe o que isso significa. O amor é formado por uma única alma habitando em 2 corpos. Quando o filho sai do corpo da mãe, a mãe entende isso aqui. Quando a mãe amamenta, a mãe ainda entende isso daqui. Quando o filho não quer mais o peito, a mãe começa a sofrer a dor disso aqui. Porque aí o filho começa a deixar ela para trás. E esse é o nosso processo. E o pai? Onde o pai está nisso? O pai é quem tem que fazer o corte entre a mãe e o filho. O pai é quem tem que dizer para a mãe, deixa de ser boba. Ele está crescendo. Mas a mãe ouvir isso, nossa. Passa, por favor. Por um anônimo, se ouve
Em se tratando do amor, dar é sempre melhor do que receber. Em se tratando do amor, dar é sempre melhor do que receber. Gente, no nosso grupo apométrico lá em Caxias, eu tenho 16 médiums no nosso grupo. Nesta semana, a gente atendeu 42 pessoas à distância e atendemos 9 presenciais. Das 9, hoje tem uma moça amputando a perna. Quando a gente estava atendendo esse povo, um espírito de luz perguntou para todos nós, diz aí quem é que tem problema. 35 anos. E aí? Nós aqui temos 2, graças ao Pai. Tem gente que está dando graças a Deus por ter uma, e tem gente que quer a morte porque vai ficar sem as 2. Então, quando a gente vem aqui, o amor que nós damos é o único que mantemos. Lá na mesa apométrica, a gente estava num cansaço terrível. Todas as pessoas abnegadas lá, médicos, farmacêuticos, contador, administrador, faxineira, de todas as profissões, médiuns da minha mesa, todos chegando do seu trabalho para fazer esse atendimento que daqui a pouco os médiuns aqui dentro vão fazer com vocês. Eu estou estourando o tempo, já vou encerrar. Que daqui a pouco os médiuns vêm fazer com vocês. Quanto esse povo ganha para estar aqui dando passe em vocês? Quanto a Cleide ganha mesmo para abrir essa casa, sustentar esse lugar? E vou falar para vocês, esse lugar dá despesa. Tem conta de aluguel, de água, de luz, de internet. Mas é o amor que está dando. E o que a gente tem que fazer? Reconhecer. Tem que reconhecer em dinheiro quem pode, pode. E quem não pode? Cleide, precisa eu passar uma vassourinha no chão? Cleide, tu vai te mudar? Eu posso levar umas cadeiras lá para a nova casa? Porque é dando que se recebe. Via de regra, a gente esquece de fazer isso. Experimenta olhar para o pai, para a mãe, para o filho, para o vizinho, para o tio, para aquela tia faladeira, para aquela tia varizenta, para aquela que reclama de tudo. Vai lá que ela está precisando de muito. Mas aí tem uma fala do Magrão da Cruz que ele diz para nós, aonde tu não puder amar, não fica. E às vezes a gente está num lugar tóxico, que a gente está forçando. Sai daí. Sai daí. Não fica naquela empresa que você não concorda com a cultura, mas não sai falando mal. Não fica com aquele marido que você não concorda e que ele não quer mudar por algumas situações específicas que está te prejudicando. Não fica com aquela esposa que não quer mudar. Ah, mas o karma diz que a gente tem que ficar junto. Aonde? Desde quando? E a gente tem que entender muito de karma e dharma, e num outro momento eu vou conversar sobre isso com vocês. Mas é aqui, meu povo. O amor não começa de mim para o outro, é de mim para mim mesma. É de você para você mesma. O que você pode fazer quando sair daqui para provar para você que você se ama? O que você pode fazer? Comer uma comida diferente? Cuidar da tua dieta? Fazer uma prece? Enviar uma mensagem de gratidão aos teus antepassados? A tua mãe, a tua sogra, a tua avó? O que você pode fazer de diferente para tomar essa pílula? Experimenta começar amanhã de manhã. Quando tu chegar na frente do espelho para escovar o dente, solta a escova. Olha no teu rosto, mas não para enxergar as rugas. Olha no teu rosto para agradecer por tudo que você já superou na sua vida. Começa por você. Aquilo que você quer que o outro te dê, tem que vir de si para si mesmo. Senão não funciona. Por isso que os relacionamentos estão tão líquidos. Então, meus queridos, muita gratidão, que esta mensagem fique no coração de vocês. E se vocês puderem levar aquela frasezinha do nosso santo guerreiro, lembra que a tristeza foi embora.
ela foi na espada de um guerreiro. Quando a tristeza bater na porta, diz para ela quem manda em quem. Você pode, eu posso, e juntos a gente pode mais.